E aí, pessoal, animados? Nessa unidade, eu vou falar um pouco sobre a técnica de animação conhecida como 3D, passando pela sua definição, pelos princípios básicos que constituem uma animação 3D e pelas animações nessa técnica que fizeram história. Bom, seguindo a lógica de que uma animação 2D é uma animação bidimensional, a animação 3D é uma animação tridimensional, desenvolvida através de computação gráfica, o que chamamos de CGI ou CGI, que significa que são imagens geradas a partir de um computador. A maior diferença nessa técnica está no fato de que, além dos eixos de altura e largura, também são trabalhadas medidas de profundidade nas animações. E sendo assim, os objetos em 3D podem ser vistos de qualquer ângulo e colocados em diferentes distâncias uns dos outros, melhorando noções como perspectiva. O processo de animação 3D, de forma resumida, consiste em, primeiramente, fazer a modelagem, que é basicamente esculpir no software todos os objetos e personagens que vão fazer parte da cena. Depois disso, é feito o rigging, que é fazer um tipo de esqueleto digital para tudo o que vai se mover em cena. Como, por exemplo, em um personagem ligar a mão ao antebraço, que por sua vez é ligado ao braço, que por sua vez é ligado ao tronco, e assim por diante. É uma ordem de hierarquia. Depois é feita a animação da cena, na qual o animador move os personagens e os objetos, pensando também na posição da câmera, que atua nesses softwares como se fosse uma câmera real. São marcados os quadros-chaves, que são os movimentos mais pontuais e mais importantes da animação, e o computador é responsável por fazer o preenchimento desses quadros que faltaram, que são chamados de intervalos. Para finalizar a cena, são necessárias as etapas de iluminação, na qual são inseridas luzes na cena como se fossem lâmpadas, e por fim é feita a renderização, que é o processo em que transforma tudo o que foi feito até ali verdadeiramente em um vídeo, salvando e unindo cada elemento colocado em cena e transformando em um produto final através de um processamento digital. Esse vídeo depois passa pelo processo de pós-produção, na qual é acrescentado o som e efeitos sonoros, e passa por correções e edições de áudio e vídeo. O primeiro registro de uma produção realizada através da modelagem de polígonos em 3 dimensões surgiu em 1972 e é chamado de Computer Animated Hand. A animação é simplesmente a movimentação de uma mão em 3D e foi criado por Fred Park e Ed Catmull, um dos fundadores da Pixar. E falando em Pixar, não tem como falar de filmes em 3D sem falar um pouco da trajetória desse estúdio. A Lucasfilm, que era então proprietária de filmes clássicos como Star Wars, possuía uma pequena divisão chamada The Graphic Group, que trabalhava com projetos gráficos de animação computadorizada. Nesse estúdio, em 1984, o jovem animador John Lasseter começa a fazer os seus primeiros trabalhos, e um ano depois é contratado para trabalhar no curta-metragem As Aventuras de André e Wall-E, que foi o seu primeiro curta-metragem em animação computadorizada. Em fevereiro de 1986, Steve Jobs, o famoso fundador da Apple, tinha sido afastado pela sua própria empresa, e então ele planejava investir no setor do cinema. Ele comprou então essa divisão da Lucasfilm por alguns milhões de dólares, e logo depois ela passa a ser chamada então de Pixar, devido ao seu ponto forte, um hardware chamado Pixar Image Computer, que tinha a Walt Disney Company como um dos seus principais clientes. Agora, já com o nome de Pixar,
a jornada do estúdio dá o seu primeiro grande passo em 1986, com a produção do seu primeiro curta de animação inteiramente computadorizado, chamado de Luxo Júnior, que depois serviu de referência para a abertura clássica do estúdio. Já em 1989, eles lançam Teen Toy, o primeiro 3D a vencer o Oscar na categoria de melhor curta-metragem em animação. Já em 1995, o estúdio distribui então o considerado o primeiro longa completamente em 3D da história, Toy Story. Mas há controvérsias sobre essa classificação de primeiro lugar, e quem está disputando essa classificação é o filme brasileiro dirigido por Clóvis Vieira, chamado Cassiopeia. Ela foi a primeira animação brasileira 100% digital e ela começou a ser produzida na mesma época em que Toy Story, mas que por falta de recursos para distribuição, ele foi lançado só alguns meses depois. O filme conta a história de Clovis e é ambientado num planeta da constelação Cassiopeia, que vive em paz até a chegada de invasores que atrapalham e sugam a energia vital dos habitantes. O 3D é uma técnica muito rentável para o mundo cinematográfico, tanto financeiramente quanto em questão de premiações. Em 2002, a Academia do Oscar apresentou pela primeira vez o prêmio de melhor filme de animação. Até então, os filmes recebiam premiações em categorias mistas, que premiavam tanto animações quanto live action. O filme Shrek foi o primeiro longa a receber esse tão sonhado troféu. Em relação à bilheteria, o muito aguardado Frozen 2 fez história e, de acordo com o Guinness, o longa alcançou a posição de animação com maior bilheteria global, arrecadando quase 1,370 bilhão em todo o mundo no dia 14 de janeiro de 2020, que foi a data do seu lançamento, de acordo com TheNumbers.com. Já falando em animações no formato estereoscópio, que são as animações em 3D em que se usa óculos para dar uma sensação mais imersiva. O primeiro filme a filmar já usando esse formato desde o início da sua produção foi Monstros vs Aliens, de 2009. Até então, os filmes animados eram convertidos para 3D dessa versão do óculos só depois da conclusão do filme. Esse processo foi caro e adicionou 15 milhões de dólares no orçamento do curta. Uma dica para diferenciar a técnica de 3D para o formato em que se usa óculos é que o formato que se usa óculos se escreve com hífen. E não podemos deixar de falar de alguns jogos que hoje em dia são super populares, mas que iniciaram sua história na década de 60. O primeiro homem a ganhar status de artista de games foi o engenheiro americano Steve Russell, que em 1961 desenvolveu um jogo simples para computador, que naquela época era um computador bem diferente do que a gente conhece hoje em dia. Outros programas de entretenimento vieram antes, mas Space War foi o primeiro a ser distribuído comercialmente. Depois dele vieram jogos clássicos da Atari, da Nintendo, e tivemos vários jogos que marcaram a época. Sem falar dos inúmeros jogos mais recentes para consoles do PlayStation e do Xbox. Quem dera se desse para eu falar de todas as animações e jogos que existem em 3D. Eu particularmente amo esse assunto. Mas chegamos ao final de mais uma unidade. Espero que tenham gostado. Obrigado por estarem comigo até aqui. Um abração e até mais.